Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Samuel Johnson, de 78 anos, caminhava lentamente pelo estreito corredor de sua casa, apoiado em sua bengala. Seus cabelos brancos emolduravam um rosto marcado pela idade, e cada ruga contava uma história de paciência, sacrifício e generosidade. Ex-professor de matemática, ele dedicou a vida a educar e ajudar as crianças carentes de sua cidade. Seu orgulho residia em sua dignidade e no respeito que inspirava ao seu redor. Mas este dia parecia diferente. Ao tentar chegar à cozinha para pegar um copo d'água, Samuel escorregou no tapete e caiu pesadamente no chão. A dor no quadril o fez gemer. Suas forças estavam lentamente o abandonando, e ele percebeu que não conseguiria se levantar sozinho. Trêmulo e impotente, usou a bengala para chamar seu filho David, na esperança de que ele chegasse a tempo. Poucas horas depois, uma ambulância chegou. Samuel foi levado para o Hospital Santa Maria, uma instituição reconhecida por seus cuidados de ponta, mas também conhecida por sua administração implacável. Os médicos diagnosticaram múltiplas fraturas e exigiram tratamento imediato. Samuel, cansado e preocupado, simplesmente esperava que seus anos de lealdade à empresa lhe rendessem um mínimo de consideração e respeito. Ao chegar, conheceu o Dr. Maxwell, o diretor médico, um homem elegante, mas de olhar frio, mais preocupado com contas bancárias do que com o sofrimento humano. Samuel se acomodou em seu quarto, pensando que poderia descansar e se recuperar. Mal sabia ele que o dinheiro se tornaria o inimigo silencioso de sua sobrevivência. Poucos dias depois, Samuel, debilitado pela dor e pelo desconforto, recebeu uma notícia que o atingiu mais duramente do que a queda, devido a contas não pagas. O hospital havia decidido expulsá-lo do quarto, deixando-o em um corredor frio, sem explicação ou acompanhamento. Os olhos do velho se encheram de lágrimas silenciosas, ao perceber que a dignidade que sempre defenderá poderia ser tão facilmente arrancada dele. Naquele preciso momento, Samuel ainda não sabia que essa humilhação seria o início de uma briga que uniria sua família, sua comunidade, e acabaria expondo a frieza daqueles que escolhem o dinheiro em vez da vida humana. David Johnson, 45 anos, advogado conhecido por sua tenacidade e compromisso com a justiça, entrou no Hospital St. Mary's naquela manhã, como de costume. Vestia um terno escuro impecável, e seu rosto refletia preocupação e determinação. Desde o acidente de seu pai, ele vinha todas as manhãs para garantir que Samuel recebesse os cuidados necessários. Mas naquela manhã, a cena diante dele o paralisou. Samuel não estava em seu quarto. Em vez disso, David viu uma figura frágil sentada no chão de um corredor frio, coberta por um cobertor fino, com seus pertences empilhados ao redor. Os olhos de Samuel, normalmente calmos e sábios, estavam cheios de confusão e dor. David se aproximou rapidamente. "Pai, o que aconteceu?" perguntou ele, com a voz trêmula, mas controlada. Samuel levantou fracamente a cabeça. Eles me expulsaram. David, eles dizem que eu não paguei minhas contas." David sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, ardente e irresistível. Virou-se para a enfermeira de plantão, que baixou os olhos, visivelmente envergonhada. "O que isso significa? Por que meu pai está aqui neste corredor?" perguntou ele, com a voz calma, mas revelando sua fúria. Logo depois, o Dr. Maxwell apareceu, com um sorriso frio nos lábios. "Sr. Johnson, sinto muito, mas não podemos mais manter seu pai no quarto. As contas dele não foram pagas." David cerrou os punhos. Ele sabia que Samuel sempre fora meticuloso com suas finanças e que aquela situação era pura injustiça administrativa. Sem pensar, pegou o celular e começou a filmar a cena. Ele sabia que a verdade tinha que ser documentada. "Dr. Maxwell, isso é inaceitável", exclamou ele. "O senhor não pode tratar um homem de 78 anos como se fosse apenas mais um número em uma conta bancária." O Dr. Maxwell deu de ombros, indiferente. "Seguimos as regras do hospital. Se as contas não forem pagas, não podemos manter o paciente em nossas enfermarias." David virou-se para o pai, segurando sua mão. "Pai, eu vou resolver isso. Ninguém vai te tratar assim, eu prometo." Naquele momento, David entendeu que essa luta não se limitaria a uma simples reclamação no hospital. Ele teria que usar todos os seus meios legais e mediáticos para proteger Samuel e garantir que a justiça fosse feita. A injustiça sofrida por seu pai seria o estupim para uma luta muito maior, capaz de abalar o hospital e despertar a consciência de toda uma comunidade. Depois de deixar o corredor gelado onde Samuel estava sentado, David caminhou até seu consultório temporário no hospital.
com o celular ainda na mão e os olhos ardendo de determinação. Ele sabia que não podia ficar só na boca do povo. A injustiça sofrida por seu pai exigia uma ação imediata e eficaz. Ele contatou sua equipe jurídica, composto por advogados especializados em direitos civis e questões médicas. Juntos, eles começaram a preparar um queixa por negligência médica, expulsão injusta e tratamento desumano. Cada palavra, cada frase foi cuidadosamente escolhida para atingir a opinião pública e forçar a administração do hospital a responder. Mas David sabia que a legalidade por si só não bastaria. O Dr. Maxwell e o Hospital St. Mary eram poderosos, e sua imagem era cuidadosamente protegida. Mobilizar a opinião pública. David pegou o telefone e postou o vídeo que ele havia gravado no corredor. O vídeo mostrava Samuel enfraquecido, coberto por um cobertor simples, cercado por seus pertences, enquanto o Dr. Maxwell justificava friamente a expulsão. As imagens eram impactantes e cruas. Cada olhar perdido de Samuel, cada gesto mecânico da equipe, testemunhava a indiferença e a frieza da administração. Poucas horas depois, as reações começaram a afluir. Os compartilhamentos se multiplicaram nas redes sociais. Milhares de pessoas expressaram sua indignação. Como você pode tratar um velho assim? Ou dinheiro não vale uma vida? A mídia local e nacional contatou David para obter detalhes e entrevistas. David respondeu calmamente, mas com uma determinação palpável. Meu pai merece respeito e dignidade. O que vocês veem aqui não é apenas um ato isolado, é o reflexo de um sistema que valoriza o dinheiro acima da humanidade. Não aceitaremos essa injustiça. A raiva de David transformou-se num plano estratégico. Ele sabia que o hospital, perante a pressão pública, seria forçado a reagir rapidamente, mas ele queria ir além, proteger seu pai, chamar a atenção para práticas desumanas e abrir um precedente para que isso nunca mais acontecesse. O vídeo viralizou. Jornalistas foram entrevistar Samuel, que apesar da fragilidade, encontrou forças para falar com dignidade. Não estou aqui para reclamar, mas para lembrar às pessoas que toda vida tem valor. Não importa a idade, não importa o dinheiro, todos nós merecemos respeito. Esta declaração simples, porém impactante, tocou milhares de pessoas. O escândalo crescia. O Hospital St. Mary, pela primeira vez, sentiu o peso da crítica pública e da mobilização cidadã. David, ciente de que a luta estava apenas começando, preparou-se para o próximo passo: confrontar diretamente a administração e exigir indenização para seu pai. Raiva, justiça e determinação se transformaram em uma arma poderosa. Na manhã seguinte, o caso de Samuel Johnson já estava nas manchetes dos jornais locais e dos canais de notícias nacionais. As redes sociais foram inundadas com mensagens, compartilhamentos e comentários indignados denunciando a atitude desumana do Hospital St. Mary. Hashtags como hashtag Justiça por Samuel e hashtag Respeito pelos Idosos circulou por toda parte, desencadeando um debate nacional sobre os direitos dos pacientes e a dignidade humana. David, ainda ao lado do pai, acompanhava cada acontecimento. Cada ligação de um jornalista, cada mensagem de apoio fortalecia sua determinação. Mas ele sabia que o hospital não cederia facilmente. O Dr. Maxwell e sua equipe de comunicação tentaram minimizar o incidente. Este foi um erro administrativo isolado, disse um comunicado oficial. Levamos o bem-estar dos nossos pacientes muito a sério. Essas declarações, no entanto, só serviram para alimentar a indignação pública. O vídeo de David mostrando Samuel no corredor contrastava fortemente com a narrativa oficial do hospital. Internautas denunciaram a inconsistência e a hipocrisia do hospital. David deu várias entrevistas, explicando a situação com calma, mas com firmeza. Não se trata apenas do meu pai. Trata-se de todos os pacientes vulneráveis que dependem de cuidados humanos e respeitosos. Ninguém deveria ser deportado dessa forma. A tensão aumentou quando grupos de direitos civis e organizações de proteção a idosos anunciaram seu apoio. Cartas foram enviadas à diretoria do hospital, exigindo esclarecimentos imediatos e a readmissão de Samuel. A mídia também começou a investigar as práticas financeiras do hospital. Vários ex-funcionários testemunharam anonimamente, revelando que pacientes já haviam sido ameaçados ou expulsos por motivos semelhantes. O caso não podia mais ser ignorado. No corredor do hospital, Samuel, frágil mas consciente da magnitude do que estava acontecendo, disse ao filho: David, nunca pensei que minha vida pudesse se tornar um exemplo, mas se ela puder ajudar outra pessoa, então estou pronto. David apertou a mão do pai, com o coração cheio de orgulho e raiva.
Ele sabia que o Dr. Maxwell teria que responder a essa onda de críticas e que a batalha pela dignidade de Samuel estava apenas começando. O escândalo crescia a cada hora, e o Hospital St. Mary, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o verdadeiro peso de sua responsabilidade. A cobertura da mídia havia se tornado uma arma poderosa nas mãos de David. Como o caso continuou a gerar muito barulho, David decidiu contar ao público a quem seu pai realmente era. Ele sabia que a imagem de um velho frágil sendo expulso de um hospital frio não era suficiente para mobilizar totalmente a comunidade. Era necessário mostrar a grandeza de Samuel Johnson, seus anos de dedicação e generosidade. David começou a conversar com vizinhos, ex-colegas e ex-alunos. Uma imagem vívida da vida de Samuel logo surgiu. Item: ex-professor de matemática do bairro desfavorecido, Samuel dedicou mais de 40 anos à educação. Item: ele criou programas gratuitos para ajudar centenas de crianças tenham sucesso na escola e continuem seus sonhos. Item: ele financiava regularmente bolsas de estudo para estudantes os mais merecedores, sem nunca buscar reconhecimento. Item: ele foi um mentor para gerações inteiras, um modelo a seguir de paciência e coragem. David publicou essa informação nas redes sociais e na mídia, juntamente com depoimentos comoventes de ex-alunos e colegas. Mensagens de apoio rapidamente surgiram, com centenas de pessoas compartilhando como Samuel havia mudado suas vidas. A comunidade local, comovida e indignada, começou a mobilizar ativamente associações de cidadãos. Grupos de ex-alunos e até representantes políticos contataram David para expressar seu apoio. Cartazes foram preparados para manifestações pacíficas. Respeito por Samuel. Um paciente, não uma conta bancária. A humanidade em primeiro lugar. O público, agora ciente da história de Samuel, demonstrou uma solidariedade incrível. Jornais e emissoras de televisão nacionais transmitiram reportagens sobre sua vida, destacando o contraste entre sua dedicação e a frieza do hospital. Até mesmo alguns funcionários do St. Mary's começaram a se preocupar. Vários deles contataram David em particular, expressando sua vergonha e revelando que não era a primeira vez que pacientes vulneráveis eram tratados dessa maneira. Samuel assistia a tudo isso de sua cama, que David havia temporariamente transferido para um canto seguro do hospital. Apesar da fraqueza, ele sorriu timidamente. David, nunca pensei que minha vida pudesse inspirar tantas pessoas. David colocou a mão firme sobre a do pai. Pai, você sempre foi um herói para muitos. Agora o mundo inteiro vê isso. E aqueles que o humilharam terão que responder por você. A mobilização crescia a cada hora e o hospital, sobrecarregado pelas críticas públicas, começava a sentir a pressão. Mas David sabia que confronto direto com o Dr. Maxwell seria o próximo passo para obter justiça. David sabia que as campanhas na mídia e a mobilização pública eram importantes, mas por si só não seriam suficientes. Para obter reparação para seu pai, ele teve que enfrentar o próprio Dr. Maxwell e responsabilizar a administração do hospital. Ele solicitou uma reunião urgente com o diretor médico. No consultório moderno e austero de Maxwell, as paredes imaculadas e as telas dos computadores pareciam refletir a frieza do homem atrás da mesa. O Dr. Maxwell, elegante em seu terno cinza, mal ergueu os olhos quando David entrou. Dr. Maxwell, David começou com uma voz calma, mas firme, precisamos conversar sobre o que aconteceu com meu pai. Maxwell respondeu ainda distante. Sr. Johnson, estamos apenas seguindo os procedimentos do hospital. Como expliquei, as contas não foram pagas. David olhou fixamente nos olhos do diretor, deixando sua raiva reprimida explodir na intensidade de seu olhar. Não é uma questão de procedimentos. É uma questão da humanidade. Meu pai foi humilhado, abandonado num corredor frio, enfraquecido pela idade e pela saúde. E você ousa chamar isso de seguir procedimentos? O Dr. Maxwell engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Tentou sorrir, mas não conseguiu esconder o constrangimento. Sr. Johnson, estamos preparados para pedir desculpas. David levantou a mão para interrompê-lo. Um pedido de desculpas não basta. Não vim para palavras vazias. Vocês vão readmitir meu pai imediatamente, garantir que ele receba todos os cuidados necessários e emitirão uma declaração pública reconhecendo o erro do hospital. Um silêncio pesado tomou conta do escritório. Maxwell olhou para o jovem advogado com uma mistura de irritação e respeito forçado. Ele entendia que David não estava brincando e que o escândalo na mídia, reforçado pelo apoio da comunidade, só aumentaria se nenhuma ação concreta fosse tomada. David continuou determinado. E saiba disso, Dr. Maxwell, se você recusar,
Nós o contrataremos todas as ações legais possíveis, exporemos cada detalhe, cada testemunho, cada injustiça. Você pode imaginar as consequências para a reputação do seu estabelecimento. Pela primeira vez, Maxwell olhou para baixo. A pressão era grande demais. Muito bem, murmurou ele. Vamos rever a situação. David assentiu, sentindo uma pequena vitória, mas sabendo que a luta ainda não havia terminado. Ao sair do escritório, sussurrou para o pai. Pai, em breve você terá seu quarto e seus cuidados de volta. Mas vamos além. Aqueles que o humilharam terão que responder por seus atos. Lá fora, o sol brilhava sobre o hospital. David sabia que esse confronto direto marcava o ponto de virada na luta. A tensão era palpável. A justiça finalmente parecia estar ao nosso alcance, mas o caminho para o reparo total continuou cheio de obstáculos. Poucos dias após o confronto com o Dr. Maxwell, David percebeu que precisava aumentar a pressão. A mobilização da comunidade seria crucial. Ele contatou ex-alunos de seu pai, organizações locais e grupos de direitos dos idosos. Todos responderam. Naquela manhã, uma multidão começou a se reunir em frente à entrada principal do Hospital St. Mary. Os manifestantes seguravam cartazes com mensagens claras. Respeito por Samuel. O dinheiro não justifica a crueldade. Dignidade acima de tudo. A imprensa local e nacional estava presente. Câmeras filmavam cada movimento, cada palavra. Os jornalistas entrevistavam os manifestantes, enquanto David, o centro das atenções, falava com calma, mas firme determinação. O que pedimos não é nada extravagante. Meu pai é um paciente idoso que merece respeito e cuidado. E exigimos que o hospital reconheça seus erros e mude suas práticas. Ex-alunos de Samuel se apresentaram para contar como ele mudou suas vidas, alguns com lágrimas nos olhos. O Sr. Johnson acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Devo tudo a ele. Ele ajudou centenas de crianças do nosso bairro a prosperar, e agora está sendo tratado como um objeto. Isso é inaceitável. Até mesmo alguns funcionários do hospital que testemunharam a injustiça começaram a se manifestar anonimamente. Disseram que Samuel não era o único paciente a ser submetido a essas práticas e que muitos haviam sido expulsos ou ameaçados por motivos semelhantes. A tensão aumentava enquanto o Dr. Maxwell assistia à cena da janela de seu consultório. Repórteres, manifestantes e toda a comunidade pareciam unidos contra ele. A pressão era palpável, e a reputação do hospital começava a se deteriorar. No corredor onde Samuel havia sido deixado alguns dias antes, David juntou-se a ele, segurando sua mão. O velho, embora fraco, olhava para a multidão com orgulho. David, nunca imaginei que tantas pessoas me defenderiam. Pai, respondeu David, isso não é só para você. É para todos que não conseguem revidar. Nós vamos fazer a diferença. Este protesto pacífico, aliado a ações judiciais e midiáticas, fez com que o hospital percebesse que não podia mais ignorar a voz da comunidade. Pela primeira vez desde o início deste caso, David sentiu que a vitória era realmente possível. Sob pressão combinada da comunidade, da mídia e de ações judiciais, o Hospital St. Mary finalmente cedeu. David recebeu uma ligação do Dr. Maxwell. Samuel estaria admitido imediatamente com todo o devido cuidado, e nenhuma restrição financeira seria aplicada até que o assunto fosse legalmente resolvido. David, acompanhado por alguns jornalistas, retornou ao hospital com Samuel. O idoso, ainda frágil e marcado pela humilhação dos dias anteriores, entrou em seu quarto com lentidão comedida, amparado pelo filho. O quarto estava agora cuidadosamente equipado e preparado, e uma equipe médica atenciosa o aguardava para recebê-lo. Samuel observou cada detalhe, cada gesto da enfermeira, com um misto de gratidão e alívio. Obrigado, David, sussurrou ele. Obrigado a todos que lutaram por mim. Nunca pensei que esse dia chegaria. David apertou a mão do pai e respondeu, com os olhos brilhando. Pai, você mereceu. Ninguém jamais deveria ser tratado assim. E vamos garantir que ninguém mais passe pelo que você passou. O Dr. Maxwell, presente na sala para supervisionar o retorno, permaneceu constrangido. A tensão dos últimos dias dera lugar a uma sensação de humilhação. David sabia que Maxwell finalmente entendia a extensão de suas responsabilidades e o impacto de suas decisões. Nos dias que se seguiram, Samuel recebeu cuidados atenciosos e abrangentes. As visitas de David e da comunidade continuaram, e cada sorriso, cada palavra de encorajamento fortalecia a determinação de Samuel e do filho. O idoso gradualmente recuperou a força e a dignidade, e a equipe médica começou a demonstrar respeito renovado pelo paciente que quase haviam maltratado. Através desta readmissão, David compreendeu que a batalha não foi vencida apenas por Samuel,
mas para todos os pacientes vulneráveis do hospital. A história de seu pai estava começando a servir como uma lição moral e jurídica. Samuel, olhando pela janela para o sol iluminando o hospital, disse a David: "Sabe, David, às vezes me pergunto se valeu a pena. Mas ver todas aquelas pessoas me defendendo, sim, valeu cada esforço." David sorriu, seu coração cheio de orgulho. "Pai, isso é só o começo. Ainda há muito a ser feito para impedir esse tipo de injustiça." Essa readmissão marcou um ponto de virada na luta deles. Pela primeira vez desde o início do caso, parecia que a justiça e a dignidade haviam sido restauradas, e que o hospital agora era responsável por suas ações. Após a readmissão de Samuel, o caso continuou a gerar atenção nacional. Notícias e artigos detalhando a injustiça sofrida pelo idoso colocaram o Hospital St. Mary sob constante pressão. Conselhos de administração, associações de pacientes e órgãos reguladores da saúde exigirão respostas concretas e reformas imediatas. O antes confiante Dr. Maxwell viu-se isolado. Seu consultório tornou-se um centro de confrontos com inspetores, advogados e jornalistas. A reputação do hospital, construída ao longo de anos de prestígio, estava se desintegrando sob o peso das críticas. David, por sua vez, não baixou a guarda. Exigiu que a administração implementasse medidas concretas para proteger pacientes vulneráveis e evitar qualquer recorrência. Item: cada paciente idoso ou incapaz de pagar imediatamente deve beneficiar de uma avaliação individual antes de qualquer decisão de expulsão. Item: foi criada uma unidade de mediação e apoio financeiro para apoiar pacientes em dificuldade. Item: uma política de total transparência nas faturas e foram estabelecidos procedimentos internos, com auditorias regulares supervisionados por organismos independentes. O Dr. Maxwell foi pessoalmente repreendido e colocado sob rigorosa vigilância. Sua autoridade e imagem de diretor competente estavam se deteriorando rapidamente. Ao mesmo tempo, alguns funcionários, inspirados pelas ações de David e pela coragem de Samuel, começaram a denunciar práticas desumanas do passado, aumentando ainda mais a pressão sobre a gerência. Samuel, de seu quarto agora seguro e confortável, observava a mudança com um misto de satisfação e serenidade. Ele compreendia que a sua luta teve um impacto muito maior do que o esperado. Não era apenas sua recuperação que importava, mas a proteção de todos aqueles que, como ele, poderiam ser vítimas de injustiças semelhantes. Uma noite, David sentou-se ao lado do pai. "Pai, olha quanta coisa mudou. O hospital agora tem que priorizar os pacientes." Samuel sorriu suavemente, seus olhos cheios de sabedoria. "David, você me tornou não apenas um homem respeitado, mas também um símbolo. As pessoas se lembrarão de que, mesmo diante de instituições poderosas, a justiça e a dignidade podem triunfar." Assim, a Santa Maria aprendeu uma lição que jamais esqueceria. A injustiça, exposta em plena luz do dia, forçou a instituição a rever suas práticas e a tratar cada paciente com humanidade e respeito. Lembrando que o verdadeiro poder de um hospital não está em suas finanças, mas em sua capacidade de proteger e cuidar dos necessitados. Com o caso de Samuel agora sob os holofotes da mídia e o hospital forçado a reformar suas práticas, David e seu pai decidiram transformar essa provação em um ato de solidariedade e mudança duradoura. Eles sabiam que sua luta poderia servir para proteger outros pacientes vulneráveis. David propôs a criação de uma fundação memorial Samuel Johnson, destinada a apoiar idosos e famílias em dificuldades financeiras que enfrentam cuidados médicos caros. A missão da fundação era: item: fornecer suporte financeiro imediato aos pacientes incapazes de pagar pelos seus cuidados. Item: criar programas de conscientização sobre dignidade e aos direitos dos pacientes. Item: prestar assistência jurídica às famílias das vítimas de expulsões ou tratamentos desumanos. Samuel, apesar da idade, estava ativamente envolvido. Ele queria esta iniciativa seja um símbolo vivo de justiça e dignidade. Na cerimônia de lançamento, cercado pela comunidade, ex-alunos e jornalistas, ele falou: "Nunca imaginei que minha própria experiência pudesse proteger outras vidas. Mas acredito que cada injustiça revelada pode se tornar uma lição e uma fonte de esperança. Juntos, podemos garantir que ninguém precise passar pelo que eu passei." O Hospital St. Mary, obrigado a responder à pressão, também foi convidado a colaborar com a fundação. O Dr. Maxwell e sua equipe participaram, desta vez sob o olhar atento da comunidade e da mídia, de programas de treinamento para funcionários sobre respeito aos pacientes e gestão humana de dificuldades financeiras. A vitória não foi apenas jurídica ou mediática.
Foi moral. Samuel e Davi transformaram a humilhação e a injustiça em um movimento concreto capaz de mudar a vida de outras pessoas. Certa noite, na calma restaurada de seu quarto, Samuel falou a Davi: Sabe, filho, o que fizemos vai além da nossa família. Mostramos que mesmo diante de instituições poderosas, um homem e sua dignidade podem inspirar mudanças. David sorriu e colocou a mão sobre a do pai. Pai, você se tornou um símbolo. E todos os dias, graças a você, alguém se beneficiará de um pouco mais de justiça e respeito. Assim, a vingança moral não era uma vingança contra o hospital, era um ato de justiça e solidariedade, transformando o sofrimento de um homem em fonte de proteção e esperança para uma comunidade inteira. As semanas seguintes foram uma mistura de serenidade e ação para Samuel e David. Samuel gradualmente recuperou suas forças e energia. Todas as manhãs ele se levantava para caminhar lentamente pelo jardim do hospital, cumprimentando funcionários e visitantes com um sorriso calmo e sereno, símbolo de resiliência após a provação pela qual havia passado. A Fundação Samuel Johnson pela Dignidade e Direitos do Paciente tornou-se um ator-chave na cidade e além. Pacientes vulneráveis encontraram apoio imediato, enquanto os hospitais começaram a revisar suas políticas para evitar injustiças. A história de Samuel inspirou comunidades inteiras e serviu como um lembrete de que a dignidade humana deve ter precedência sobre o dinheiro. David, orgulhoso do pai, continuou a apoiá-lo enquanto administrava os negócios da fundação e garantia que o hospital cumprisse seus compromissos. Sentiu imenso alívio e profundo orgulho. A luta deles não só havia corrigido a injustiça sofrida, como também criado um legado duradouro. Certa noite, quando o sol estava se pondo sobre a cidade, Samuel olhou para seu filho e disse: David, nunca pensei que minha queda pudesse provocar tamanha mudança. Mas agora eu sei, toda vida importa, toda ação importa. E nós fizemos com que isso importasse para muitos outros. David sorriu comovido. Pai, graças a você, vidas serão protegidas, injustiças serão expostas e, acima de tudo, a dignidade permanecerá intacta. Você é muito mais que um sobrevivente. Você é um símbolo. A mídia continuou a relatar a história deles, mas Samuel e David sabiam que a verdadeira vitória não estava nas manchetes ou nas entrevistas. Estava em cada paciente ajudado, cada vida transformada e cada injustiça evitada graças à sua coragem e determinação. Então o homem que havia sido humilhado, deixado num corredor frio, tornou-se um símbolo universal de dignidade e justiça. A aprovação que ele enfrentou não destruiu Samuel Johnson, ela o tornou mais forte e mais respeitado. E sua luta continuaria a inspirar gerações inteiras.